O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. Um homem ia viajar para o estrangeiro. Chamou seus empregados e lhes entregou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e ao terceiro 1, a cada qual de acordo com a sua capacidade. Em seguida viajou. O empregado que havia recebido 5 talentos saiu logo, trabalhou com eles e lucrou outros 5. Do mesmo modo que havia recebido 2, lucrou outros 2. Mas aquele que havia recebido 1, saiu, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu patrão. Depois de muito tempo, o patrão voltou e foi acertar contas com os empregados. O empregado que havia recebido 5 talentos entregou-lhe mais 5, dizendo: Senhor, tu me entregaste 5 talentos, aqui estão mais 5 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bem, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Chegou também o que havia recebido 2 talentos e disse: Senhor, tu me entregaste 2 talentos, aqui estão mais 2 que lucrei. O patrão lhe disse: muito bom, servo bom e fiel. Como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais. Vem participar da minha alegria. Por fim, chegou aquele que havia recebido 1 talento e disse: Senhor, sei que és um homem severo, pois colhes onde não plantaste e ceifas onde não semeaste. Por isso fiquei com medo e escondi o teu talento no chão. Aqui tens o que te pertence. O patrão lhe respondeu: servo mau e preguiçoso, tu sabias que eu colho onde não plantei e que ceifo onde não semeei. Então devias ter depositado meu dinheiro no banco, para que ao voltar eu recebesse com juros o que pertence. Em seguida o patrão ordenou: tirai dele o talento e dai-o àquele que tem 10. Porque a todo aquele que tem será dado mais, e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto a este servo inútil, jogai-o lá fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. O Senhor, mais uma vez, de forma pedagógica, nos ensina por meio de parábola. Desta vez, a parábola dos talentos, como assim é conhecida. 3 grupos, ou 3 pessoas que receberam os talentos. Um que recebeu 5 e rendeu mais 5. Um que recebeu 2 e rendeu mais 2. Mas teve um que recebeu 1 e guardou, com medo, e não produziu nada. E por meio da parábola, o Senhor vai se referir aos 2 dizendo: servo bom, já que foste fiel no pouco, te confiarei muito mais. Mas aquele que não produziu nada, o Senhor, o patrão, se refere a ele, chamando de servo mau e preguiçoso. O Evangelho conclui dizendo que, ainda para esse que não produziu nada, chama de inútil. Olha só que palavras pesadas. E o enredo principal, a tese principal desta parábola é que os talentos, os dons que Deus nos dá,
esses talentos, esses dons, precisam frutificar. Cada dom que assim Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito, não de ser guardado, de colocado num determinado lugar, não. Aquilo que Deus nos concede é para que possa ser frutificado, dar muitos frutos. Interessante que na própria parábola, o Senhor faz questão de dizer que para alguns Ele deu 5, para outro Ele deu 2, para outro 1. Ou seja, não há uma igualdade naquilo que o Senhor dá, mas para todos Ele dá alguma coisa conforme lhe cabe, ou conforme a vontade de Deus, todos, sem exceção de ninguém. A diferença aqui, segundo a parábola, é só nos frutos, onde alguns produziram e teve um que não produziu, mas todos receberam de Deus. No caso da parábola, todos receberam talentos. Isso equivale a dizer que na nossa vida também nós devemos fazer esta reflexão. Os dons que Deus tem nos concedido, nós temos frutificado ou simplesmente temos deixado de lado? Temos apenas guardado. E é importante sermos sinceros conosco mesmo a partir desta reflexão. Primeiro, a consciência de quais são os dons, e a partir disso, se temos ou não frutificado. Mas para a coisa ficar mais fácil de ser compreendida, vamos para a prática. Vou selecionar aqui alguns dons que Deus nos concede e concede a todos. Vou começar pelo primeiro. O grande dom que Deus nos dá, chamado sacramento do batismo. Não sei se você tem consciência que é um dom, é uma graça, uma grande graça, o sacramento do batismo, que nós recebemos ainda como criança, outros já receberam na fase de adulto, porque no dia que nós recebemos esse grande dom que é o batismo, recebemos o Espírito Santo. Junto com o Espírito Santo, recebemos as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Nesse mesmo dia, nós nos tornamos oficialmente filhos de Deus e, portanto, herdeiros do céu. Nesse mesmo dia, a partir do batismo, nós passamos a fazer parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja, e Ele que é a cabeça. Olha só, quantas graças no único dia, no único ato, o recebimento do nosso batismo. Mas também, no dia do nosso batismo, nós nos comprometemos. Aqueles que foram batizados como adultos já se comprometeram de forma direta. Aqueles que foram batizados como criança, os pais e os padrinhos se comprometeram com eles no primeiro momento, até que chegasse a idade da razão e assim pudesse se comprometer pelos seus atos. Um dos compromissos que assim o batismo nos confere é exatamente de professarmos a fé, as verdades da fé, que os apóstolos assim pregaram e ensinaram, a partir do que os apóstolos aprenderam de Jesus. E daqui a pouco nós iremos assim professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e tudo aquilo que é o credo. Mas também houve um compromisso de renúncia. O sacerdote ou o diácono ali perguntava: vocês renunciam a Satanás, autor e princípio do mal? E os pais e os padrinhos ali disseram: renuncio. Renunciais ao pecado? Renuncio. Então houve um compromisso que muitas vezes é esquecido. Todas as vezes que nós esquecemos o compromisso do nosso batismo, nós deixamos de frutificar conforme a vontade de Deus. É um dom que nós recebemos, e esse dom tem que ser frutificado. Como?
pela resposta de santidade da nossa vida. Quando nós escolhemos por uma vida santa, uma vida que agrada a Deus, nós assim estamos correspondendo ao dom recebido do batismo. Estamos frutificando este dom recebido, como vos disse, como criança, ou na fase adulta, conforme o recebimento de cada um. Mas esta compreensão que aquilo que foi recebido, a graça que foi recebida, ela deve ser frutificada, dar frutos cada vez mais. Segundo grande dom que nós recebemos de Deus, a Eucaristia. Sacramento esse que nós estamos celebrando agora. Agora estamos sendo alimentados da sua palavra, a sua palavra de salvação. E daqui a pouco seremos alimentados com o seu corpo e o seu sangue. E é uma graça. É importante nós compreendermos que é uma graça. Nós não merecemos. O que é que nós dizemos? Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Daqui a pouco nós vamos rezar esta oração. Exatamente por esta compreensão da nossa indignidade de receber o corpo e sangue de Cristo. Mas mesmo assim o Senhor se dá para nós. Ou seja, é graça, não é privilégio. É graça, é dom. Só que esta graça que nós temos de receber o corpo e sangue do Senhor, de comungarmos Ele, de nos alimentarmos dEle através da palavra, exige um compromisso. Qual? De frutificar. Cada Eucaristia que nós participamos, cada vez que nós recebemos o seu corpo e o seu sangue, esse corpo e sangue de Jesus precisa frutificar na nossa vida. A ponto, se não estiver frutificando, alguma coisa está errada. Nós não estamos colocando para render, usar esta expressão, o dom que Deus nos deu. Algumas vezes, a própria oração da coleta, ela sim já nos impulsiona, ou a oração pós-comunhão, alimentados pelo corpo e sangue do Senhor, alimento do céu, possa nos dar a graça de perseverar até o fim. E algumas vezes acontece esta expressão, e outras aparecem de forma mais direta, que o alimento do corpo e sangue do Senhor, recebido nesta Eucaristia, possa frutificar em santidade. Algumas vezes aparece de forma direta. Ou seja, o dom que nós recebemos, que é a Eucaristia, precisa nos fazer pessoas melhores, mais santas, pessoas mais virtuosas. E de modo muito particular, aqueles que têm a graça de receber Jesus diariamente, a possibilidade de participar do santo mistério todos os dias. Para alguns isso não é possível, e aqui eu não estou me referindo ao preceito. O preceito é aos domingos e dias santos. Eu estou me referindo àqueles que, por entender a graça tão grande, tão sublime, que é participar da Santa Missa, se esforça para participar todos os dias. É um dom, é uma graça, mas esse dom e esta graça recebida precisa frutificar. Eu ouso dizer, e compreenda o que vos direi, alguém que tem a graça de receber Jesus todos os dias, precisa ser mais santo do que quem não tem a graça de assim receber. A mim, sacerdote, que tem a graça de não só receber, mas de celebrar o santo sacrifício, eu tenho a obrigação de ser mais santo do que você. Já estou celebrando a terceira missa, e ao término dessa tem a quarta, para encerrar meu dia. Depois volto para estar no grupo Jovens Sarados. Eu tenho obrigação, por graça, não é por mérito, de ser melhor do que vocês. 4 missas. 4 vezes receberei Jesus. 4 vezes a liturgia. Não só ouvi, como pronunciei. Para vos dizer que a graça que o Senhor nos dá, essa graça precisa gerar fruto. Não é só receber. Esteja atento
aos dons, às graças que Deus tem concedido a você. E observe que, se você tem frutificado ou não. E entre as graças que nós recebemos é a Eucaristia, alimento do céu, graça divina. Portanto, peçamos ao Senhor que a Eucaristia nos santifique cada vez mais. Terceiro dom que nós já recebemos, ou pelo menos a maioria dos que aqui estão, o dom da crisma, o sacramento da crisma. E não é verdade que tem um fenômeno, não só aqui em Várzea Grande, Cuiabá, no Mato Grosso, mas é um fenômeno nacional, até onde eu tenho conhecimento. Os jovens comecem na igreja, vão na catequese, se preparar para a primeira comunhão. E ali faz toda a preparação, recebe Jesus e depois continuam para então receber o sacramento da crisma. E continuam todo domingo indo na missa, ali fervorosos. Pensou que não chega o grande dia, receber o sacramento da crisma. Está lá o bispo, no nosso caso aqui Dom Mário, para assim conferir o sacramento da crisma. E aquela fila enorme de jovens para receber o sacramento. E até então, todo domingo a gente via eles na missa. Mas um fenômeno que, depois da crisma, você olha, cadê ele? Deixa eu ver se ele está ali, deixa eu ver, não está não. Deixa eu ver se está desse lado aqui, deixa eu ver, não está não. Um fenômeno que depois que crisma desaparece, como se fosse um prêmio receber a crisma e tchau, foi bom enquanto durou, tchau, foi bom estar convosco. Não, é um dom que precisa ser frutificado, o dom da crisma. E entre os frutos da crisma, sabe qual é? Disposição para trabalhar pelo reino de Deus. O sacramento da crisma, se você não sabe, agora eu vos ensino, é um sacramento de serviço, viu? Não é eu receber a crisma, pai, que bom, sou crismado. Está trabalhando na igreja, está dando algum tempo para a evangelização, se não está, o sacramento não está produzindo fruto. E o Senhor cobrará os frutos se não estiverem sendo produzidos. Antes, olha o que eu vou dizer, para aqueles que não querem se comprometer com o Evangelho, antes não receber o sacramento, tá? Diante do julgamento, será julgado com menos dureza os que não receberam o sacramento da crisma do que aqueles que receberam e não se comprometeram com o Evangelho. E não são palavras do Padre Helenildo. Então tome cuidado com os dons que você já recebeu de Deus. Uma vez que você recebeu, esse dom é para frutificar, não é para ficar guardado. Frutificar. Senão, no dia do julgamento, o Senhor chamará de servo inútil, preguiçoso, servo mau. Os dons que Deus nos dá, esses dons é exatamente para isso, para frutificar. Último dom, dependendo da vocação de cada um. Quem é casado e feliz aí? Levanta a mão só para o padre localizar. Muito bem, casado e feliz, isso mesmo. Glória a Deus. Portanto, você que é casado, que recebeu o sacramento do matrimônio, você recebeu um dom, viu? Um dom. Ninguém tem direito de casar, bem como eu não tenho direito de ser padre. Você lembra que no dia da minha ordenação, como da ordenação de qualquer padre, primeiro o bispo interroga o reitor, se considera digno ou não. Ao reitor, tendo consultado as autoridades, não sei o que das quantas, lá vai lá, considero digno. Aí então que o bispo diz, então eu aceito que seja diácono Helenildo Pereira ordenado presbítero, e se assim a Assembleia estiver de acordo, possa aplaudir
o diácono, aí o povo aplaude, faz lá aquela coisa tal, dizendo estou de acordo. Mas o bispo tem que dizer sim. Se o bispo dizer não, não tem ordenação não, viu? Ou seja, ninguém tem direito de ser padre. É um dom. Bem como ninguém tem direito de receber o sacramento do matrimônio. É um dom de Deus. Se Deus assim, se alguém o tem, é porque Deus conferiu, Deus deu. Mas não é um direito, é um dom. E uma vez que é um dom, tem a responsabilidade deste dom. Como vos tenho dito repetidamente neste momento, todo dom que Deus dá é para frutificar. E o primeiro fruto do sacramento do matrimônio, sabe qual é? Os filhos. É o primeiro fruto. Tanto é que, no dia do seu casamento, o padre ou o diácono perguntou: você aceita os filhos que Deus vos der? Sim! Chega, responde de boca cheia. Diz sim, e na prática diz não. E tem uma moda capetórica que entrou inclusive entre as famílias cristãs santas, uma coisa chamada seguinte: se casa, vamos primeiro curtir o nosso matrimônio, depois a gente pensa nos filhos. Rapaz, que negócio é esse? Casamento é parque de diversão, é? Vamos curtir, depois a gente pensa nos filhos, sendo que no dia do casamento diz que estaria aberto aos filhos. E deixa eu dizer para os casais cristãos santos, mesmo usando o método natural, o método natural é para espaçar a gravidez, não é para impedir. Porque todas as vezes que um casal cristão usa o método natural para impedir, o método natural se torna um método contraceptivo como qualquer outro. O método é para espaçar, a igreja é clara, para espaçar, não é para impedir. Então nada, vamos curtir 1, 2 ou 3 anos, depois a gente pensa no filho. Que conversa furada é essa? O sacramento do matrimônio é para frutificar, e o primeiro fruto são os filhos. Imagine se essa moda pega nos demais sacramentos, sacramento da ordem, por exemplo. Imagine eu ordeno, diz o seguinte: gente, eu estou ordenado, mas eu preciso curtir meu sacerdócio. Então não me peça confissão não, tá? Não venha com esse negócio de pedir confissão, que eu não vou confessar, que eu estou curtindo o meu sacerdócio. Não me peça também para dar unção dos enfermos não, viu? Não adoeça não. Se adoecer, vá para outro padre que tem mais tempo, porque eu estou curtindo o meu sacerdócio. Se alguém morrer, não me chame para fazer exéquia não, tá? Porque eu estou curtindo o meu sacerdócio. E também não vou celebrar a missa. Aliás, eu tenho que curtir o meu sacerdócio. Que conversa furada é essa? Sendo que compõe, o meu sacerdócio compõe tudo isso, a administração dos sacramentos. Como é que eu vou frutificar no meu sacerdócio? Exercendo os sacramentos. Como você que é casado, aberto à vida, e não o contrário. Então cuidado, para não cair nas lábias de Satanás, e achando que está tudo tranquilo. Estou curtindo, padre, eu até estou aberto à vida, mas eu estou primeiro curtindo. Casamento não é parque de diversão. É compromisso, é responsabilidade. E o Senhor cobrará, não é o padre Helenildo não, viu? No dia do juízo, eu não vou estar lá não, viu? E se tiver de longe. É você e Deus, é eu e Deus, aí que está. Esse dia pode demorar, mas esse dia chegará. Não esqueça disso. E o segundo compromisso do matrimônio, o amor, o respeito, a fidelidade para o cônjuge. Isso é frutificar no matrimônio. Um cuidar do outro e ambos cuidar e zelar pelos filhos. Aí gera fruto. Aí no dia do juízo final, o Senhor vai dizer: servo bom, já que foste fiel no pouco, te confiarei muito mais. Vinde, bendito do meu Pai, tomar posse do reino que vos tenho preparado desde o início da criação. Mas para aqueles que não frutificaram, a resposta do Senhor vai ser a seguinte: afastai-vos de mim, que eu nem vos conheço. Ide para o fogo eterno, onde há choro
e ranger de dente. Rapaz do céu, nós devemos temer esta palavra de Deus direcionada a nós. Não vos conheço, afastai-vos de mim. Não esqueçamos que no dia do juízo o Senhor cobrará os frutos nossos conforme os dons que nós recebemos. Conforme os dons recebidos, o Senhor cobrará fruto. Por isso que eu comecei essa homilia perguntando a você: você tem consciência dos dons que Deus já lhe deu? Tendo consciência dos dons, tem frutificado ou não? Se não tem, dá tempo. Se talvez o dom estava enterrado, usando a expressão própria da palavra, desenterra ele e começa a produzir frutos. Porque não adianta no dia do julgamento justificar por que não ter o fruto. Essa pessoa da palavra disse: Senhor, eu tive medo. Eu sei que tu colhe onde nem planta. Tu és justo, então eu tive medo. O Senhor não levou em conta o medo. Servo inútil, servo preguiçoso. Que Deus nos livre do Senhor nos direcionar para nós e usar estas palavras duras e definitivas. Que no dia do juízo não dá, Senhor, dá uma pausa, que eu agora vou produzir. Não tem pausa, a pausa é agora. Senhor, dá um tempo, o tempo é agora. O tempo é agora. Que cada um de nós tomemos consciência daquilo que Deus nos deu e a partir da consciência possamos assim frutificar, fruto de conversão, fruto de santidade, fruto de mudança de vida. Peço a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria por cada um de nós, enquanto peregrino neste mundo, para que não possamos perder o foco. Enquanto peregrinando neste mundo, possamos frutificar a partir dos dons que Deus nos deu. E na medida que nós frutificarmos com os dons que Deus nos deu no céu, o Senhor possa nos acolher e dizer: vinde bendito do meu Pai, toma posse do reino que eu vos tenho preparado desde o início da criação. Que Nossa Senhora rogue por nós, que ela permaneça ao nosso lado, para não perdermos o foco, continuarmos com os olhos fixos em Jesus. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.